Então, nós estamos iniciando essa nova apresentação sobre a capacidade de empreender, os indicadores necessários para nós desenvolvermos essa capacidade. Portanto, o empreendimento exige da parte de cada um de nós uma certa atenção. E a atenção ao quê? A essas duas tendências naturais, quase que instintivas, que nós temos de enfrentar desafios ou obstáculos, como sugere, por exemplo, o caso da corredeira, em que a pessoa procura enfrentar aquela dificuldade através das suas estratégias de navegação. Então, enfrentar. Para evitar também outro tipo de tendência, que é quando há um perigo iminente, uma dificuldade enorme, aparece o temor, o medo, que nós temos que saber canalizar. O medo para evitar os riscos desnecessários e a capacidade de enfrentar para que sejamos assim fortes, audazes e empreendedores na atividade. Então, todo o empreendedor exige o controle, ou melhor, tem que ter uma capacidade de controle, de administração, de regular esses movimentos que nós mostramos aqui no slide, de enfrentar ou fugir de uma realidade difícil. Então, o nosso exemplo é enfrentar desafios, navegar em águas turbulentas, como nós, hoje em dia, estamos tendo que desenvolver as nossas atividades profissionais. Para empreender, é necessário o quê? Que as ações de qualidade estejam, de fato, num ponto mais esforçado. Quer dizer, nós temos que acertar o ponto das nossas metas com esforço e espírito de abnegação e de superação. Então, a virtude, como qualquer outra qualidade, exige esforço pessoal. E o empreendedor é uma pessoa corajosa, audaz, que evita aquelas condições do temor ou do medo que não sejam para alocar em evitar ou mitigar os perigos que nós podemos encontrar na nossa atividade. Então, o empreendedor tem o hábito de vencimento de tendências que nos afastam das ações que são mais valiosas e as que nós queremos realmente empregar numa atividade tal como nós estamos em tempos turbulentos e dificuldades constantes como as do dia de hoje. Todo empreendedor está bem aberto a identificar o que? As necessidades. Ele é curioso, isso é uma característica super importante para os empreendedores. Curiosos, estão sempre atentos a qualquer oportunidade de conhecer melhor um empreendimento. E avalia de tal modo que sabe que suas chances de sucesso só vêm para os que trabalham duro para consegui-lo. Daí a necessidade para o empreendedor de uma capacidade que se chama fortaleza, capacidade de empreender e capacidade de resistir a esforços difíceis ou obstáculos que se interpõem à atividade do empreendedor. E todo empreendedor tem o hábito da pesquisa, o hábito da inovação. E como dizia Peter Drucker, ele sugeria que a pesquisa e esforço que vai se colocar para o desenvolvimento ou a melhoria de um determinado produto, como nas épocas atuais, que nós temos que melhorar o acesso dos nossos produtos aos nossos clientes, de inovar a forma de nós superarmos todas essas dificuldades do encontro do cliente com o produto ou com o serviço. A pesquisa não é um esforço, mas se desdobra em 3 esforços. Podemos melhorar ou aperfeiçoar um determinado produto, serviço que nós estamos fornecendo para os nossos clientes. Mas esse mesmo esforço para o aperfeiçoamento, se nós botamos isso na nossa agenda, no nosso projeto de desenvolvimento, esse mesmo aperfeiçoamento do produto, ser mais eficiente em algum aspecto, também pode levar a uma evolução gerenciada, isto é, aquele produto melhorado em alguns aspectos, agregando novas funcionalidades, então é uma evolução gerenciada.
E a inovação radical, a inovação para um produto novo, ocorre através desse esforço continuado, que são 3 esforços: aperfeiçoamento, evolução gerenciada e inovação. Esses esforços, como diz Peter Drucker, são esforços complementares, porém diferentes, que atingem resultados diferentes no nosso processo de desenvolvimento de produtos e serviços. Aqui eu mostro para vocês algo que todo empreendedor deve ter como que essa matriz no seu modo de pensar. Nós podemos pensar na evolução do produto, é a parte de cima da planilha, produtos atuais, produtos melhorados, olha aí como estamos falando de uma melhoria na eficiência em algum aspecto, produtos novos relacionados a esse produto inicial, atual, e novos produtos que advêm de uma ruptura com a sequência anterior. Nos apoiamos mais nas tecnologias e no expertise que tenhamos através dos produtos que já desenvolvemos. Então, a linha horizontal, produtos atuais, produtos melhorados, produtos novos relacionados com esses primeiros e novos produtos não relacionados, são uma evolução num certo sentido. Porém, nós temos que também estar de olho que o mercado, as exigências do mercado, os interesses, a percepção, como nós já estudamos na questão da inovação, através das 7 fontes de inovação, nós temos que estar de olho também nessas linhas diferentes que são os mercados, os mesmos mercados para essas diversas mudanças que nós falamos nas colunas em termos de produtos atuais, melhorados, relacionados e não relacionados, para mercados novos. Vamos ver um exemplo clássico que nós podemos para fixar e olharmos para os nossos produtos, serviços ou para aqueles que nós vamos desenvolver, a nossa capacidade de empreender e de inovar, que exige esforço da nossa parte, tanto do estudo, do aprendizado e do desenvolvimento dessa atividade. Vamos falar de micro-ondas para lojas de eletrodomésticos. Produtos atuais, fornecemos isso daqui. Somos produtores de micro-ondas. Porém, nós podemos fazer produtos melhorados, diminuindo algumas funções, melhorando o rendimento dessas funções e diminuindo agregados. Nós podemos, com o mesmo mercado, fazer ou fornecer micro-ondas mais baratos, com um pequeno acréscimo ou diminuição de funções. Depois, novos produtos relacionados, uma combinação de uma expertise que já temos, micro-ondas, e de algo que já está bem conhecido, mas podemos fazer um produto híbrido. Esse é o produto clássico que já existe. Porém, no mesmo mercado, nós podemos, nessa cadeia de evolução do produto, porque já fizemos essas mudanças e já temos experiência, podemos partir também para novos produtos não relacionados com esses produtos atuais, melhorados ou relacionados. Agora, mudando para novos mercados, o empreendedor se esforça para ver como pode atingir novos mercados, por exemplo, micro-ondas para grandes armazéns, micro-ondas para frigoríficos, produtos melhorados para novos mercados, e fornos de micro-ondas comerciais. Então, eu não só passando o forno de micro-ondas que atendem demandas diferenciadas. Então, nós vemos aqui que o empreendedor ele pode desenvolver essa matriz de planejamento de uma forma constante, estar sempre pensando no desenvolvimento dos seus produtos e no atendimento de novos mercados, novos clientes e também o conceito de não cliente. Quem é que não compra o nosso produto ou o nosso serviço, porém, com uma melhoria no acesso, com uma facilidade para que ele atinja, para que chegue à sua... o que ele está consumindo atualmente que leva a não chegar às nossas lojas ou aos nossos escritórios, à nossa empresa. Então, essa pequena mudança na entrega de valor pode colocar esse cliente dentro da área em que nós podemos atingir ou atender às suas necessidades.
É necessário para o empreendedor que é capaz de chegar a metas e objetivos utilizando aquela mesma figura que nós já empregamos. Quando o nosso objetivo, que constitui uma ideia, não é fixa, não está clara, o ponto luminoso ele muda de lugar. E ao mudar de lugar, ele é pouco fraco, a vontade, o nosso desejo de chegar, a nossa capacidade, por falta de foco, flutua. Fica ofuscada ou substituída a ideia. E a vontade muda de objeto. Se nós não acertamos o foco de onde nós queremos chegar, não definimos claramente qual que é o percurso, qual é o objetivo do nosso avião, e quando nós temos um objetivo claro, mesmo que haja desvios, nós procuramos retificar para atingir as nossas metas e objetivos. Então, a capacidade de retificar o rumo. Então, se a vontade muda de objetos, torna-se inconstante. Portanto, é preciso firmeza de ideias, que essa é a característica de todo e qualquer empreendedor. Esse estar com o foco bem colocado para atingir os seus resultados. A proatividade é a capacidade de tomada de iniciativa, de transformar aquilo que nós chamamos o círculo de possibilidades em círculo de realizações. Esse círculo um pouco mais escuro vem a ser o círculo, através dessas flechas que nós colocamos aqui, vem a ser o que nós estamos conseguindo fazer, essa área escura, vem a ser a área de iniciativa, a área de transformação, a área que nós estamos colocando os nossos esforços e transformando as nossas preocupações em realizações. A hora em cor mais clara, ela é a área das nossas possibilidades. O empreendedor é aquele que vai transformando a área das suas preocupações, a sua área de possível influência, vai tornando realidade através da sua iniciativa. Então, o ideal que deve nos mover é de ter um querer forte de realizar as iniciativas, aqueles objetivos que nós nos colocamos, com um querer forte e determinado. E também, não só empreender, mas também saber resistir às dificuldades com constância, perseverança, proatividade. Resistir às dificuldades e enfrentar com coragem as metas que nós nos propusemos. Aqui eu vou relatar um caso quase que antológico, já histórico, que nos dá o paradigma da fortaleza, da capacidade de empreender e ter uma determinação tal que leve a superar obstáculos. Uma pessoa que começou, aqui no ponto 1, a apresentar o seu produto, o produto que tinha desenvolvido, e as respostas dos seus possíveis clientes ou consumidores foi negativa, porque não atendia o padrão de qualidade exigido. Perseverou, esforçou-se e essa empresa, uma delas, finalmente fecha o contrato com ele. Então, essa mudança, essa transformação é uma transformação daquela continuada, de esforços contínuos para atingir aquele padrão necessário que estava excluindo daquela área ou daquele mercado ou da entrada nessa empresa. Durante uma guerra que ocorreu no seu país, a sua empresa, a fábrica que já era iniciante, foi bombardeada 2 vezes e o esforço desse empreendedor leva a reconstruir a fábrica e aí, ao mesmo tempo, não é no Brasil, um terremoto novamente arrasa aquela fábrica e esse homem desiste, não desiste e vai em frente. Imediatamente depois dessa guerra, segue-se uma grande escassez de gasolina. Aquilo que poderia parecer uma dificuldade descomunal é criativo, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficam maravilhados, todas aquelas pessoas que o viam transitar com aquela bicicleta, todos querem também essas chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores que ele começa a procurar e montar os motores pequenos na bicicleta aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. Então decide montar uma fábrica para essa novíssima invenção. Como não tem capital, o que ele resolve fazer? Então é preciso pedir ajuda para mais de 15 mil lojas espalhadas pelo país. Como a ideia é boa, consegue apoio de mais ou menos 5 mil lojas para esse empreendimento, que adiantaram o capital necessário para a indústria.
Bom, encurtando a história, nós estamos falando de Soichiro Honda, da Honda Corporation. Esse é o fundador desse grande império, que é um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada no mundo inteiro. Um paradigma de desafios, de vencimento de obstáculos, como tantos outros que nós podíamos trazer agora, tanto atuais, mas esse daqui nos mostra como não desiste, tem uma ideia firme, luminosa, segue aquilo com esses padrões de esforço e de sacrifício. Vamos pensar agora nesse modelo de Kurt Lewin, que nos leva a pensar que o empreendedor tem forças impulsionadoras, ele tem consciência da necessidade de clientes ou dos consumidores, e que a pandemia atual, essas dificuldades, impulsionaram muitas pessoas a melhorar a sua logística, a melhorar a forma de entrega, a condicionar as suas lojas para dar segurança aos próprios clientes. Então, há um montão de forças impulsionadoras, tanto da inovação, nos serviços, na entrega de valor, na proposta de valor para os nossos clientes. E há forças restritivas que impedem a mudança. Talvez resistências nossas, pessoais, resistências de pessoas ou do fornecedor. E nós temos que passar de uma situação atual, difícil, e que nós, de qualquer forma, temos que levar para um outro patamar, que é a situação desejada. E aparecem essas forças restritivas, por não termos capitais, porque haverem gargalos, dificuldades de todo tipo. Então, é preciso gerar maior força impulsionadora para chegar à situação desejada. E, para isso, para empreender é necessário esse caráter, esse desenvolvimento. Isso aí é perfeitamente possível de desenvolver à base de repetição de atos, de desafios em pequena escala e depois ir crescendo progressivamente. Empreender e resistir. Para empreender é preciso valentia e audácia e ter metas altas e grandes. Resistir, muita paciência, constância e perseverança nas nossas atividades. Então, essas são as qualidades ou indicadores de medição da capacidade de empreender que nós vamos nos autoavaliar segundo o modelo de avaliação que eu vou propor. A fortaleza, que é essa qualidade, essa firmeza do caráter, está em empreender e executar tarefas difíceis. Aqui vocês podem fazer o download desse questionário. Seguimos aquela mesma forma que nós temos de preencher, sempre, quase sempre, algumas vezes, raramente. As perguntas estão divididas estrategicamente em o direcionamento para empreender, que é a magnanimidade, e no outro slide está lá, empreender, continua a questão da magnanimidade. Então, nós temos aqui as perguntas. Por exemplo, a capacidade de empreender, que é fixar metas altas, na questão 1. Na segunda, afastar os sentimentos do receio e timidez. O emprego, se emprega os meios à altura das dificuldades que tem que superar. Se há comprometimento pessoal com motivações colaborativas. Se evitamos situações de acomodamento. E assim vai as perguntas, e nós podemos ir respondendo para cada linha A, B, C ou D, porque no final nós temos que analisar quais são as nossas forças, quais são as nossas fragilidades. Então, já vimos aqui a questão da magnanimidade, mas em empreender também está essa capacidade de enfrentar, de sair de uma posição cômoda e arriscar, mas um risco sob controle. Então, está aqui que eu coloquei a capacidade de audácia. Então, o empreendedor e a capacidade de empreender exige da nossa parte a audácia. Se nós temos ideias inovadoras e corajosas, decido prontamente o que tenho de fazer, sempre, quase sempre, algumas vezes, raramente. Então, nós vamos trabalhando essas colunas e sempre tendo em conta aquilo. Se nós temos, não está claro que é sempre, então passamos para a coluna quase sempre. Se não vemos isso que está quase um hábito, então deixamos para algumas vezes. Se nunca pensamos no assunto, então, ou raramente, alguma outra vez, colocamos na coluna D. As colunas C e D são de fragilidades.
E aí vamos analisar a nossa capacidade de empreender segundo a perspectiva da audácia. Agora, a virtude da fortaleza, ou a qualidade da fortaleza, se compõe da paciência e da perseverança ou constância. Então, para resistir às dificuldades, algumas perguntas. Se procuro ter um espírito otimista, isso leva a superar essas dificuldades. Se resisto com firmeza às dificuldades de relacionamento, com ânimo de superá-las. Esforço por manter as minhas metas de qualidade pessoal e lutar para atingi-las. Domino o sentimento de fracasso. Então, a expectativa de fracasso gera fracasso. Falo com serenidade e evito perder a calma. Então, o exercício da paciência que leva a atingir com constância, se nós batalhamos, a atingir as metas e que sempre se consegue dominar. O líder é aquele que tem metas claras, bem definidas e acaba chegando ao ponto, ao objetivo esperado. Explico com paciência o que é preciso fazer e assim vamos. E a constância nos fala de se eu ponho meios planejados com constância. Sobre o planejamento, eu vou ter uma apresentação só sobre o planejamento que é necessário para o desenvolvimento dessa capacidade de empreender. Então, portanto, na autoavaliação, nós temos em conta se nós somos organizados, planejados, se temos metas claras, bem definidas e uma hierarquia de valores. E assim vamos, fazemos a nossa análise e depois lá no final nós podemos somar cada uma dessas colunas. Nós vamos aqui somar, como são um total de 32 perguntas no total, a soma delas, dessas colunas, a soma das 4, deve dar 32 questões. Os pesos, não está marcado aqui, mas vocês têm lá no download que vocês vão fazer desse questionário, como dos outros questionários. A coluna A é peso 4, a coluna B é peso 3, coluna C peso 2 e a coluna D é peso 1, ou simplesmente repetimos a soma. Depois que nós fizermos a multiplicação pelos pesos, somamos a nossa pontuação, aí total das colunas é multiplicando pelos pesos, e aí nós vamos encontrar o total, que é a soma do número de respostas já pela ponderação 4, 3, 2 e 1. O número total aqui, nós temos que ver em que nós estamos enquadrados, né? Se num nível excelente, bom, regular ou insuficiente. Nós temos que passar do bom para o excelente. Essa é a grande meta. E eu gostaria também que vocês fizessem, então agora com bastante detenção, fazem o download para o plano de desenvolvimento pessoal que é necessário para apresentarem na nossa mentoria. Então aqui eu vou dar uma explicada como é que isso funciona. O SWOT, a matriz do SWOT é forças, o S, strength, forças, W, weaknesses, debilidades, O, opportunities e T, threats, ameaças. Então, nós, na matriz SWOT, nós cruzamos forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, forças e fraquezas como algo interno, então nós vamos analisar nós mesmos, as nossas capacidades, a nossa proatividade, a nossa capacidade de empreender, de ser fortes, corajosos e audazes. E externos, o que são oportunidades que vão facilitar os nossos empreendimentos e as ameaças. Essa matriz ela pode ser desenvolvida para qualquer tipo de objetivo. Então você escreva, pode ser um objetivo, pode ser vários objetivos diferentes, mas temos que fazer a matriz focado num objetivo. Por exemplo, aqui eu coloquei que queremos desenvolver uma plataforma EAD. Então, ao preencher forças internas, nossas, pessoais, quais são as suas fortalezas no que diz respeito à mudança, ao objetivo desejado? Quais são os recursos específicos que já possui que favorecem a mudança? Eu já tenho uma vivência na área de educação. O meu currículo auxilia o ramo da educação. Então, são forças internas. Quais são as fraquezas? Quais são os pontos ou elos que podem impedi-lo de alcançar êxito?
quais são as suas limitações pessoais que podem interferir com a mudança ou o objetivo. Pois, por exemplo, a resposta aqui dessa pessoa é falta de conhecimento sólido para a produção de um material realmente relevante. Então, já tem a fraqueza interna e tem as fortalezas internas. E externamente, quais são as oportunidades? Quais são as oportunidades que estão se abrindo? Onde estão? Quais as tendências que você pode aproveitar? Em que momento você pode se aproveitar delas? Quem são os aliados do processo? Então, o que se vê que são crescente o consumo de materiais digitais, é uma oportunidade. E qual é a ameaça para esse objetivo aqui? É o que há de interferências externas, aqui no caso, que poderiam ameaçar a mudança ou aquele objetivo que propus. Onde estão as ameaças? Quais são os pontos vulneráveis sujeitos às ameaças? Aqui a resposta é a falta de credibilidade suficiente para implantar ou chegar e ter esse prestígio para poder arrastar os clientes. Agora nós vamos fazer o seguinte, preenchida com calma essa matriz dos aspectos internos e externos, forças e debilidades, oportunidades e ameaças, nós vamos fazer um cruzamento de tal maneira que nós saibamos ver quais são as nossas ações concretas que vamos aplicar para atingir o objetivo. Vamos ver agora a segunda parte que eu gostaria que vocês fizessem também. O cruzamento é entre oportunidades e as forças que nós vimos lá no outro quadro, as ameaças as forças que eu tenho, que eu já preenchi no outro, com relação às oportunidades. Como eu posso empregar, como você pode usar as suas forças para aproveitar as oportunidades. Aqui como é que você pode usar as suas forças para vencer ou tirar proveito ou para evitar as ameaças reais ou potenciais, aquelas previsíveis. Qual que é a palavra aqui com forças mais oportunidades? É empreender. Se temos forças e temos as oportunidades, então aqui a resposta em termos de atuação é fazer novas experiências. Depois nós temos que preencher uma outra planilha, que é quais são os desdobramentos desse fazer aqui novas experiências, ampliando o leque em pequena escala. Bloquear, portanto, as possíveis ameaças com as forças. Eu tenho capacidade de aprender e desenvolver conteúdo e experiências e parcerias. Então, através disso, eu bloqueio as ameaças possíveis para aquele objetivo. E as debilidades com as oportunidades para superar as fraquezas atuais. Pois se eu tenho alguns clientes, já temos alguns contatos, coletar interesses por meio de contatos já existentes. E as debilidades mais ameaças, de que forma você pode minimizar as fraquezas e evitar as ameaças. Então, evitar e mitigar riscos. O estudo, a pesquisa, a cocriação com clientes ou possíveis parceiros. Então, nós temos aqui material para nós desenvolvermos o nosso plano de desenvolvimento pessoal e também aquele questionário como indicadores da capacidade de empreender. Então, vamos trabalhar muito bem isso daí. Vocês enviarão para mim através do contato, por e-mail, e nós depois poderemos trabalhar concretamente as competências a serem desenvolvidas para o seu projeto de desenvolvimento pessoal. Pessoal, então, muito ânimo nas nossas autoavaliações e na construção desse projeto de desenvolvimento pessoal, como sugerido, e mandem também para nós avaliar.